Muito bem-vindo ao nosso canal, Cláudio Corgozinho aqui. Muito obrigado por sua audiência. Galera, eu estou muito animado porque hoje é o 9º episódio da nossa websérie Ciência para Ficar Rico, de Wallace D. Wattles. E nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, muito importante. Nós vamos falar sobre como usar a sua força de vontade para você conseguir construir o seu patrimônio, para você construir a vida que sempre quis, enfim. Como o próprio autor usa no livro, para você ficar rico, para você atingir seus objetivos, para você construir a sua prosperidade conforme aquilo que você sempre sonhou. Mas para isso eu preciso que você me dê toda a atenção, porque eu vou falar sobre força de vontade de uma maneira que provavelmente você nunca ouviu antes. Então, já sabe, eu preciso que você pare tudo que você está fazendo, que você já pegue papel e caneta para fazer as suas anotações. Se você não puder me dar atenção agora, não assista esse vídeo agora. Assista qualquer outro vídeo para se divertir. Se você não quer desenvolver, se você não quer crescer, esse vídeo não é para você. Não perca seu tempo. Não perca seu tempo. Mas se você deseja realmente construir prosperidade e riqueza, fique comigo até o final, porque esse vídeo vai fazer muita diferença e vai te ensinar a usar a sua força de vontade da maneira certa. Existem muitas pessoas que utilizam a força de vontade delas, mas elas utilizam de forma aleatória. Mas você precisa utilizar a sua força de vontade de uma certa maneira, como dissemos no vídeo passado. Se você não assistiu o vídeo passado, assista para que este vídeo, para que esta aula faça mais sentido para você. Beleza? Já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, dúvidas e sugestões nos comentários e compartilhe com o maior número de pessoas. Ajude esse projeto a crescer aqui na internet. Pois bem, então vamos aprender a usar a força de vontade da maneira certa. Capítulo 9 do livro, se você tem, acompanha comigo, se não, adquira o seu, a sua cópia. O link para você adquirir pela Amazon está aqui embaixo. Claro, eu vou pular alguns parágrafos aqui para que nós possamos fazer esse vídeo ficar um pouco mais compacto, porque tem muita coisa assim fenomenal nesse capítulo. Por isso que é importante que você compre e você faça um estudo completo desse capítulo do livro, de uma forma geral, para que você não perca absolutamente nada. Mas eu vou pensar as coisas que são mais importantes, as coisas que realmente fazem a diferença nesse capítulo. Eu quero começar dizendo que você precisa usar a sua força de vontade para manter-se pensando e agindo de uma certa maneira. Como eu disse, não adianta usar a força de vontade de maneira aleatória. Você precisa fazer com que ela trabalhe para você. E você vai aprender isso neste livro, Ciência para Ficar Rico. Cláudio, como assim? Como é que eu faço para colocar a força de vontade para trabalhar da maneira certa? Preste atenção, vamos lá. Não tente projetar a sua força de vontade, seus pensamentos ou a sua mente para o espaço exterior para agir sobre coisas ou em pessoas. Mantenha sua mente em casa. Ela pode realizar mais lá do que em qualquer outra parte. O que o autor quer dizer com isso? Você não pode usar a sua força de vontade para influenciar pessoas a fazerem aquilo que elas não desejam fazer para te beneficiar. Você não precisa desse tipo de argumento. E se você fizer esse tipo de coisa, provavelmente você não vai ter resultado. O que a gente vê no mundo corporativo são pessoas usando do seu poder de influência ou da sua posição para tentar ganhar espaço sobre outras pessoas que têm menos poder dentro da organização. E isso pode até funcionar algumas vezes e pode até levar essas pessoas a algum posto, a alguma posição. Mas essa posição não é conquistada de maneira legítima. Presta atenção. Tudo aquilo que você conquista sobre outras pessoas, desfazendo de outras pessoas, você se aproveitando de outras pessoas, aproveitando-se da boa-fé, aproveitando-se da ingenuidade, isso gera uma força negativa que é contrária, presta atenção nisso, que é contrária aos seus interesses, aos seus desejos de crescimento, construção de prosperidade, patrimônio, de riqueza. Então, é muito importante que você entenda que para você crescer, você precisa se interiorizar
E você precisa manter a força de vontade dentro de você, trabalhando dentro de você e não no seu exterior. Tá entendendo? Faz sentido para você? Se faz sentido, deixa um like e deixa comentários aqui pra gente trocar ideias a respeito disso. Eu sei que eu estou falando de coisas profundas e não serão todas as pessoas que vão entender. Talvez você vai precisar de reassistir esse vídeo umas 4, 5, 6 vezes para você entender que a força de vontade não age sobre as pessoas, sobre coisas exteriores, mas ela está dentro de você e tem que trabalhar dentro de você. Tá entendendo? Faz sentido? Então, se você aprende esse segredo, aí sim, tudo que você fizer, você vai sempre conseguir resultados positivos e vai conseguir alcançar todos os seus objetivos, ok? Continuando com a leitura. Use a sua mente para formar uma imagem mental do que você quer e para manter essa imagem com fé e propósito. E use sua força de vontade para manter sua mente trabalhando de uma certa maneira, ou seja, trabalhando da maneira certa, como nós vimos no último vídeo. Assista lá para você não ficar boiando sobre o que nós estamos falando. Quanto mais constantes e contínuos forem sua fé e propósito, mais rapidamente você ficará rico, porque fará somente impressões positivas na substância e não as neutralizará, nem as deslocará com impressões negativas. Presta atenção, vou continuar a leitura para você entender melhor. A imagem de seus desejos, a imagem de crescimento, a imagem de construção de prosperidade, a imagem de construção de riqueza, presa à fé e ao propósito que você tem, ao objetivo que você tem de chegar aonde você deseja chegar, é captada pela substância amorfa. Nós já falamos sobre isso em outros vídeos. Assista essa série completa para você aproveitar melhor este vídeo, porque senão você vai ficar perdido mesmo, ok? Esta é uma sequência, nós estamos trabalhando, nós estamos estudando o livro Ciência para Ficar Rico, e nós estamos vindo numa sequência. Volte ao primeiro vídeo e assista a sequência, porque você vai aproveitar muito mais, você não vai perder seu tempo. Pelo contrário, você vai acelerar o seu crescimento. Então, use a sua mente para formar uma imagem mental do que você quer e para manter essa imagem com fé e propósito. E use sua força de vontade para manter sua mente trabalhando de uma certa maneira. Quanto mais constantes e contínuos forem sua fé e propósito, mais rapidamente você ficará rico, porque fará somente impressões positivas na substância e não as neutralizará nem as deslocará com impressões negativas. Voltando aonde estávamos. A imagem de seus desejos, presa à fé e ao propósito, é captada pela substância amorfa e a permeia por grandes distâncias por todo o universo. Quando essa impressão é espalhada, todas as coisas movem-se para a sua realização. Presta atenção. Cada coisa viva, cada coisa inanimada e as coisas ainda não criadas são movidas para fazer o que você quer. Toda força começa a ser exercida neste sentido. Tá entendendo? Por isso que você precisa interiorizar. Quando a gente fala sobre lei da atração, quero fazer um parêntese aqui. Quando nós falamos sobre a lei da atração, a grande maioria das pessoas lê livros sobre lei da atração e tenta ensinar sobre a lei da atração, mas elas mesmas não sabem, não fazem absolutamente nenhuma ideia de como trabalha de verdade a lei da atração. E esse livro está te mostrando exatamente isso. Como colocar a sua força de vontade, a sua mente para trabalhar dentro de você, para começar a atrair as coisas que você deseja e não aquelas que você não deseja. Esse livro, esse capítulo, está ensinando exatamente isso. Como fazer com que você e a sua mente se tornem um ímã para atrair somente e tão somente as coisas que você deseja para a sua vida. Tá entendendo? Faz sentido? Tá entendendo o que esse livro está dizendo? Está te ensinando, nos ensinando a respeito de trabalhar a força de vontade? A essa força interior, fazer com que ela trabalhe para você e não o contrário? Então presta atenção, vou repetir este parágrafo porque este parágrafo é fundamental. Então, quando esta impressão é espalhada, quando você direciona a sua força de vontade para a substância amorfa, já falei sobre isso, tá? Quando você direciona a sua força de vontade, coloca a sua força de vontade para trabalhar, tudo que está em volta começa a trabalhar ao seu favor,
sem você precisar influenciar diretamente, sem você precisar manipular pessoas, sem você precisar simplesmente usar essas pessoas. Essas pessoas vão começar a comprar suas ideias de uma maneira natural. Você vai começar a ficar espantado, você vai olhar assim, pô, mas o que está acontecendo? Essa pessoa que nunca jogou no meu time começa a jogar agora. É porque você está direcionando essa força de vontade para o universo. Esse universo é a força criadora de todas as coisas, e a força criadora de todas as coisas se chama Deus. Então, você direcionou a sua força de vontade para quem pode realizar para você, tá? E essa força de vontade trabalhando, buscando da fonte criadora, da fonte de onde saíram todas as coisas que nós conhecemos e aquelas que não conhecemos, tudo isso se move a favor dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, e aí nós conseguimos conquistar. Então você está direcionando da maneira certa. Quando essa impressão é espalhada, todas as coisas movem para a sua realização. Cada coisa viva, cada coisa inanimada e as coisas ainda não criadas são movidas para fazer o que você quer, o que você deseja. Toda força começa a ser exercida nesse sentido. Todas as coisas começam a se mover para você. As mentes das pessoas em toda parte são influenciadas para fazer coisas necessárias a cumprir seus desejos, trabalhando para você inconscientemente. Foi o que eu acabei de dizer. Sabe aquela pessoa que nunca te ajudou com nada? Nenhuma palavra de bom dia aquela pessoa te dá. Então, quando você direciona a sua força de vontade para o Criador, para o que o autor chama de substância amorfa, as coisas começam a trabalhar para você. Então essa força que está dentro de você, que está trabalhando aqui dentro, ela é projetada na substância amorfa, segundo o que o autor diz, tá? E Deus, que é a substância amorfa, isso já foi dito claramente em outros capítulos do livro. Ah, Cláudio, você está falando sobre religião. Não estou falando sobre religião, estou falando sobre o livro Ciência para Ficar Rico. E o autor, em determinados capítulos, ele fala claramente que a substância amorfa é Deus. A substância criadora e originadora de todas as coisas é Deus. Talvez ele tenha utilizado o termo substância amorfa para atingir aquelas pessoas que não creem em Deus, mas de todas as formas elas desejam enriquecer, desejam construir prosperidade. Então ele usa esse artifício, mas ele já especificou. Basta você assistir os nossos vídeos, basta você fazer a leitura completa do livro, ele utiliza a explicação, ele dá a explicação. A substância amorfa é Deus. Então quando nós direcionamos a nossa força de vontade para Deus, até aquelas pessoas que nunca nos ajudaram com absolutamente nada, elas começam a trabalhar a nosso favor inconscientemente, sem saber que elas estão fazendo isso. Olha que coisa incrível. Então, continuando. Mas você pode estragar tudo. Presta atenção nisso para você não estragar o que você vai começar a construir a partir de hoje. Mas você pode estragar tudo colocando uma impressão negativa na substância amorfa, quando você direciona os seus pensamentos, a sua força de vontade de maneira errada. Então, muito cuidado para você não estragar tudo. Presta atenção que ele vai dar mais detalhes aqui no livro. Presta atenção, o que pode estragar todo esse trabalho de desenvolvimento de força de vontade? Dúvida ou descrença certamente desencadeará um movimento contrário a você, assim como a fé e o propósito devem começar o movimento em direção a você. É a falta de compreensão disto que faz a maioria das pessoas falhar. Cada hora ou momento que você perde atendo-se a dúvidas e a medos, cada hora que você gasta na preocupação, cada hora em que a sua alma é tomada pela descrença, firma-se uma corrente contra você em todo o domínio da substância inteligente. Todas as promessas estão naqueles que acreditam e tão somente neles. Então, presta atenção. Não adianta nada você trabalhar com a sua força de vontade, que se lá no fundinho você não acredita que aquilo funciona. Não adianta nada você
buscar em Deus, você direcionar os seus pensamentos em Deus, você colocar o seu trabalho nas mãos de Deus, se lá no fundo do seu coração, lá no fundo da sua alma, você não acredita de verdade que aquilo pode funcionar. Então a descrença, a falta de fé, elas são essenciais, presta atenção, anota isso e deixa registrado aqui nos comentários. A descrença e a falta de fé são essenciais para que você não consiga atingir os seus objetivos. Descrença e falta de fé fazem com que todo o seu trabalho caia por terra, todo o seu esforço não prospere. Deixa registrado isso aqui. Descrença e falta de fé fazem com que o trabalho caia por terra. Deixa registrado isso porque somente eu e você vamos entender o que isso significa. Todas as pessoas que vão assistir esse vídeo 2, 3 minutos não vão entender absolutamente nada nesses comentários, mas nós dois vamos, ok? Então presta atenção, a fé e a crença de que as coisas vão acontecer, elas são essenciais. E presta atenção, não acaba por aí não. E se você quer ficar rico, você não deve observar a pobreza. Olha só, as coisas não se formam pensando em seus opostos. Olha como é que isso é essencial para você construir uma força de vontade que trabalhe a seu favor. Vou repetir. Se você quer ficar rico, você não deve observar a pobreza. Você não deve observar as consequências da pobreza. Você não deve direcionar a sua mente, os seus olhos para questões relacionadas à pobreza. Muito antes, pelo contrário, você tem que direcionar todos os seus esforços, o seu pensamento, as suas crenças para a abundância, para a prosperidade, para a construção de riqueza. As coisas não se formam pensando em seus opostos, ou seja, você não constrói riqueza pensando na pobreza. Você não constrói riqueza pensando em todas aquelas situações de miséria do mundo, de maneira nenhuma. Você só constrói riqueza quando você pensa em abundância, quando você busca de Deus, o que o autor chama de substância amorfa, toda essa riqueza que já está em Deus, ele é a fonte de todas as riquezas, quando você busca dele e traz para você. Faz sentido? Se faz sentido e você ainda não deixou o seu like, faça isso agora. Ajude o canal com os seus comentários, com o seu like, porque isso impulsiona dentro da plataforma do YouTube para que mais pessoas possam conhecer esse nosso projeto, possam assistir esse vídeo, possam criar prosperidade também. Ok? Vamos lá. As coisas não se formam pensando em seus opostos. Não se pode alcançar a saúde estudando ou pensando na doença. A retidão não pode ser promovida estudando ou pensando em pecado. E ninguém enriquece estudando e pensando na pobreza. A medicina, como a ciência da doença, aumentou a doença. A religião, como a ciência do pecado, promoveu o pecado. E a economia, porque é um estudo da pobreza, encherá o mundo com a miséria e a necessidade. Não fale sobre a pobreza, aqui está o segredo, hein? Aqui está o segredo. Não fale sobre a pobreza, não a investigue ou relacione-se com ela. Nunca se preocupe com as suas causas. Você não tem nada a ver com isso. Vou repetir para você. Não fale sobre a pobreza, não a investigue ou relacione-se com ela. Nunca se preocupe com as suas causas. Você não tem nada com isso. O que toca a você é a cura. O que toca a você é justamente o oposto da pobreza e da miséria. Não perca seu tempo nas chamadas campanhas de caridade ou trabalhos de caridade. Na sua maioria, a caridade tende somente a perpetuar a miséria que tende a erradicar. Por quê? Porque a caridade ela vem simplesmente com assistencialismo. Tá? Assistencialismo é você dar para as pessoas só aquilo que vai resolver o problema naquele momento, momentaneamente. Ok? Assistencialismo não tira ninguém da pobreza, não tira ninguém da dificuldade, não tira ninguém da miséria. O que você precisa fazer para ajudar outras pessoas, e agora eu vou encerrar o vídeo, é justamente criar riqueza para você mesmo, se ajudar primeiro, sair de uma situação difícil, sair de uma situação de pobreza, porque aí você cresce e você vai poder sim, aí sim você vai poder ajudar as outras pessoas. Primeiro você resolve o seu problema,
Porque enquanto você não resolver o seu próprio problema, você não tem capacidade de resolver o problema de outras pessoas. A partir do momento que você constrói riqueza, que você constrói prosperidade, você começa a gerar emprego para as pessoas, você começa a gerar renda, você começa a pagar impostos, você ajuda e fortalece o seu país economicamente. Então aí sim você pode fazer muito mais pelas pessoas. Agora, preste atenção numa coisa muito séria que eu vou te dizer. A partir do momento que você cresce, que você gera riqueza, que você cria riqueza, que você precisa fazer pelas pessoas não é entregar o peixe para ela, não é ser simplesmente mais um assistencialista, não é simplesmente ir lá e matar a fome da pessoa naquele momento. O que você precisa fazer é abrir oportunidade para essas pessoas. Você precisa ensinar essas pessoas, assim como eu faço aqui no nosso canal com vocês. Você precisa ensinar essas pessoas a se virarem por conta própria. A própria palavra de Deus mostra isso muito claramente. Não adianta você entregar o peixe, você precisa ensinar a pescar. Faz sentido para você? Se faz sentido, eu creio que você entendeu então de fato o que esta força de vontade deve promover dentro de você. Espero que você esteja gostando dessa websérie, eu espero que você esteja aproveitando bastante tudo que esse conhecimento traz e você possa aplicar na sua vida. A partir de hoje, comece a aplicar a força de vontade da maneira certa. E eu quero terminar esse vídeo com uma frase que diz assim, aqui ainda do livro Ciência para Ficar Rico. Diz assim, fique rico. Anote aí, fique rico. Esta é a melhor maneira de você ajudar os pobres. Beleza? Se você não fez isso ainda, deixe o like nesse vídeo e se inscreva no canal e compartilhe com o maior número de pessoas. Eu agradeço a sua ajuda. Um grande abraço, muito obrigado, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!